Quero dar as boas-vindas a todos vocês que nos sintonizam via internet, rádio, televisão, em toda parte do mundo, e a todos vocês que escutam essas gravações. Eu recebo que os olhos do teu entendimento já foram iluminados, que tua confissão melhorou e, consequentemente, as promessas do Senhor estão se manifestando em tua vida. Recebo que a cobertura de anjos cobre vocês e que esta palavra será levada por vocês a outras pessoas. Muito abençoados. Vamos estar de pé, vamos dar graças. Antes, vamos dar esta glória e dar graças ao nosso Senhor por ter nos revelado esta palavra, a verdade que sim. Pai, te damos graças, somos um povo agradecido. Senhor, graças por nos ter sãos, graças pela saúde em nosso corpo físico, graças, Senhor, por fortalecer o nosso homem interior. Graças, Pai, por dar-nos o conhecimento de que estas provas aqui na terra são temporárias. Temos aprendido a vencer todas as provas, Senhor. Não nos conformamos com este século. Temos aprendido a nos desprender do nosso dinheiro também. Por isso a palavra corre, porque temos aprendido a semear. Porque semeando é como se colhe. Pai, pois acima de tudo te damos graças, que nos destes a entender o mistério de tua vontade, dando-nos a conhecer o mistério de sua vontade. Quão agradecidos estamos, Senhor, de que nos tenha usado para fazer história, para levar esta palavra a todas as suas ovelhinhas, Senhor, que tu as amas tanto e lhes quer dar esta boa notícia, que nós temos aprendido de tua parte. Estamos agradecidos a ti, Senhor, vivemos agradecidos. Continuamente, Senhor, te damos graças por ter nos revelado esta ciência da graça tua. Graças, Pai, porque em todas as coisas somos mais que vencedores. Graças, Senhor, pelo amor que tu derramastes em nossos corações. Pai, que podemos amar-nos não nos conhecendo segundo a carne, senão suportando-nos uns aos outros, como tu nos perdoastes, assim nós perdoamos uns aos outros e cobrimos nossas faltas para seguir adiante. Pai, graças. Isso é em nome de Jesus Cristo, aquele que ressuscitou dos mortos para nos dar vida. Graças, Pai, declaro meus irmãos curados, declaro prosperidade na vida deles, declaro este espírito de poder em todos eles. Digo que estão completos, Pai, e que temos sabedoria. Pai, recebo agora a tua sabedoria para explicar esta formosa palavra. Graças, Pai, graças. Amém, amém. Graças, Senhor. Bem, como vamos comer? Então você pode sentar para comer sentado, é melhor, né? Vamos começar onde deixamos na semana passada, em Gálatas capítulo 4, verso 16. Vamos ver o que o Espírito de graça tem para nós nesta noite. Gálatas, o livro aos Gálatas. Esta é uma igreja que Paulo começou quando perdeu uma viagem por causa de uma enfermidade que ele teve nos olhos. Parece que a visão que teve lhe queimou a vista, certo? Paulo teve uma visão tremenda, certo? No caminho de Damasco ele teve o impacto desta luz e afetou os olhos com um tempo, e saía como umas escaminhas, umas coisinhas que tinha que não podia escrever claramente. Mas ele começou essa igreja, mas depois passaram os da circuncisão e fizeram uma viagemzinha por lá e danificaram essa congregação. Porque Paulo não danifica ninguém, Paulo conserta as coisas. O problema é os que vinham depois. Então, ele se expressa dessa forma. Veja como diz no verso 16 de Gálatas capítulo 4. Diz, veja: me fiz, pois, vosso inimigo por dizer-lhes a verdade? Tem zelo por vós, mas não para bem, senão que querem apartá-los de nós, para que vós tenhais zelo por eles.
Bom é mostrar zelo no que é bom sempre, e não somente quando estou presente convosco. Filhinhos meus, por quem volto a sentir dores de parto, até que Moisés seja formado em vós. O que é que faz a mensagem de Paulo? Que forma o quê? E o que acontece se te forma um Cristo por dentro em você? Digo, se a ti te formam em Cristo por dentro, o que você é? Um Cristo. Qual era a meta de Paulo? Formar o quê? Veja, esta prática que eu estou dando parece umas práticas, alguém poderia dizer, mas por que não fala dos problemas que estão passando agora mesmo, as lutas, as pessoas que estão se matando, as pessoas que estão usando drogas? Mude o tema. Não podemos mudar o tema. Abençoado, porque este tema, ele tem um propósito, ele vai te formando a Cristo em tua vida. Por isso é que se te formamos a Cristo, não tem que te proibir de nada, porque Cristo está em ti e diz, isso sim, isso não. Por isso é que no Evangelho não se pode proibir, porque Paulo disse, olha, a mim todas as coisas me são lícitas, eu posso fazer tudo, mas certamente se Cristo está formado nele. Agora imagine, se Cristo é formado em ti, tem que orar por você? Para a cura? Quem ora por você? Você mesmo? Se estão te formando a Cristo em ti. Olha, você sabe que a meta de Deus é cada semente dá fruto pelo seu gênero. Verdade? A manga dá manga, e assim pelo estilo, o milho dá milho, pois Cristo dá Cristos. Porque Cristo mora em ti. Agora o problema é que a igreja está cheia de crentes sem se formar, deformados. Igrejas cheias de crentes, veja, e louvam a Deus e gritam aleluia e se gozam, e tu juras que são os mais espirituais, mas Cristo não está formado. Para formar a Cristo tem que falar-te como estou te falando. Não se pode gritar muito, tem que explicar detidamente, para que o teu entendimento vai sendo o quê? Formado. Para te formar algo necessita dar tempo. Não se forma algo gritando aleluia, 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 aleluia. Não, porque imagine, não se te forma Cristo. Tem que agarrar-te a mente, colocar-te a pensar para formar. Olha, você sabe o que é formar Cristo? Você sabe por que Paulo, Deus lhe deu uma mensagem que forma Cristo? Porque se não te formamos a Cristo dentro de ti, a carne vai ganhar a luta. Você não vê que a força humana e a sabedoria humana não vai te ajudar? E você é uma pessoa que está em debilidade, e a meta de Cristo é que tu sejas bem débil em carne e bem forte por dentro. Imagine Cristo formado aí e tu um débil carnal. Então, como és débil em carne, não te jactas, senão que, e humilde, e voltas humilde e carinhoso com os irmãos. E ainda que estejas em debilidade, o conhecimento de Cristo evita que tu critiques, porque como Cristo se formou e Cristo tem misericórdia pelos demais, hello, tu estás me ouvindo? Então não tem que pedir, nem gritar, te porte-se bem, pois se Cristo está aí, como é que você vai dizer a Cristo para se portar bem? Você sabe que a mensagem de Paulo era, olha, diz, filhinhos meus, porque volto a sofrer dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Ou seja, que eram filhinhos, os Gálatas eram filhinhos, mas Cristo não estava formado. É como uma mãe que gera um filho, um menininho, não é formado. E a mãe quer que fale, o menininho não fala. E a mamãe quer que aprenda e o menino não aprende. Então a mãe quer formar este filho e não pode, porque está doente, mas é seu filho. Mas então Paulo disse, eu sou como um pai, como uma mãe para a igreja. Eu quis formar a Cristo em vós. Agora, eu vou fazer uma pergunta a vocês. O que é? Olha, atente bem, porque isso... Estamos falando do mistério da iniquidade. Isso nunca... Essa é uma classe universitária que eu estou dando.
Isto nunca se havia dito em 2000 anos. Olha isto. O que é que intervém, o que é que evita que Cristo seja formado em ti? Alguém pode dizer, o diabo? Não. Alguém pode dizer, deixar de orar? Deixar de ler a Bíblia? Tem que lê-la bem, em graça, sim. Que estão me vigiando? Irmãos, os inimigos meus? Não. Bom, o ingrediente mais perigoso, olha isto, o ingrediente mais perigoso foi algo que foi útil antes e agora não é útil. Gálatas, estamos em Gálatas, capítulo 2, verso 14, veja o que diz. Mas quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro diante de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obriga aos gentios a quê? Então, o pior inimigo teu é o judaísmo. Ai, Pai, Senhor! Mas se Paulo foi judeu, por isso é que Paulo servia a Deus contra a lei, porque a lei é o que evita que Cristo seja formado em ti. Algo que era bom, e isso era o que havia que cumprir antes, a lei de Moisés. Esse é o problema dos apóstolos. Os apóstolos viram a Cristo caminhando, obedecendo a Moisés, porque Cristo teve que caminhar na lei, porque ninguém havia podido cumprir a lei. Então Cristo veio morrer para pôr fim à lei, para tirar o judaísmo e estabelecer o cristianismo. Pois com graça Cristo é formado em ti. Mas se te mete em judaísmo, que é o que Pedro fazia, por isso é que Paulo disse: Pedro, você está de condenar? Como é que você vai meter a Moisés nos gentios? Se isso é exatamente por isso é que está sofrendo dores de parto. Esse é o contexto do capítulo 4 que acabamos de ler. Apóstolo, então, algo que era bom antes agora não serve? Você não vê que a lei foi introduzida para que o pecado abundasse? Então, se te metemos lei, aumenta a debilidade. O judaísmo, você sabe que a mim me dá pena com os grupos messiânicos cristãos, porque eles aceitaram o Messias, mas seguem com Moisés. Então Cristo não é formado neles, Cristo não lhes dá proveito, porque veja o que diz Gálatas capítulo 5, verso 2. O que Paulo está atacando aqui como uma epidemia para um crente é o judaísmo. Veja o que diz no capítulo 5, verso 2. Diz: eis aqui eu, Paulo, vos digo que se vos circuncidais, Cristo o quê? E veja como diz, outra vez, testifico a todo homem que se circuncida, que está obrigado a guardar o quê? Toda a lei. Verso 4, de Cristo vos desligaste, os que pela lei vos justificais, da graça o quê? E o que acontece a esses crentes que Paulo sofria dores de parto até que Cristo fosse formado? Por quê? Porque os apóstolos de Jesus Cristo lhes apresentaram um evangelho de obras. Então Paulo diz: olha, eu vou dizer uma coisa a vocês, vocês têm Cristo, mas se vocês se circuncidarem, então isso de nada serve, Cristo para vocês. Você não vê que Cristo é uma ciência? Isso é uma ciência que Deus usou. Deus deu a lei primeiro, mas a lei não era o coração de Deus. Diz que a lei foi acrescentada. A mim me dá pena com os judeus, porque eles representaram este pacto. E eu não tenho nada contra os judeus, mas contra o judaísmo sim, isso não serve. Isso faz com que você seja um cristão deformado. E você sabe quanta gente aí guardando o sábado hoje? Cristãos guardando o sábado, cristãos observando a lei, cristãos jejuando e repreendendo e fazendo tudo isto. Estão deformados. Por isso você vê que as famílias cristãs de hoje, você vê uns problemas tremendos. Qual é o problema dessa família? Pois que o esposo não vai à igreja, a esposa vai, e os filhos não querem ir, e há um problema nessa casa. Pois certamente não vê que eles estão vendendo um produto que não lhes pertence, estão fazendo dano a eles. Veja, esta igreja dos Gálatas sofreu muitíssimo pela hipocrisia. E mais, Paulo disse que eram tão maus
que vinham espiar nossa liberdade. Por isso você vê que a nós nos criticam como libertinos. Perceberam isso? Porque esse é o mesmo espírito que eles têm, espírito de lei. Ou seja, eles dizem, não, essa gente não ora. O que eu fiz quando comecei aqui orando? É claro, eu oro diferente, eu oro em ação de graças. Eu não oro pedindo, não, porque como Cristo está formado em mim, eu digo graças, Pai, que tudo está bem. O que é que eu vou pedir agora? E as pessoas confundiram o cristianismo com uma pedideira. Ou seja, as pessoas vão na igreja para pedir. Senhor, me dá isso. Senhor, me ajude nisso. Senhor, veja, livre o Pantito, livre a Paquita, livre a Terezinha, livre então. Olha, deixa de estar orando assim. Você tem que ser formado em Cristo, nos crentes. E não tem que orar mais por eles se eles estão completos. É Cristo em vós, a esperança de glória. Por aí te dizem, olha, você tem que buscar muito a Deus, tem que buscar a Deus. Tem que orar, ora, vai orar a Deus, tem que estar velando. Uma pessoa que tem a Cristo formado, olha, e mais, ainda se o diabo existisse, não se preocuparia com isto, se ele é um Cristo. Você não está atento de que se os problemas do mundo, os problemas de lá, essa gente o que necessita é formar-se Cristo na mente deles. Os crentes de hoje não são formados. E você não vê como falam? Às vezes você escuta eles, não, que você tem que buscar a Deus, que Deus quer isso, que Deus quer aquilo, e não dizem nada. Agora forme-me. Não brinque no tema, não, porque é bom buscar a Deus, porque o diabo, olha que o mundo é que são isso, são aquilo. E você fala, sim, por acaso, me forme, me dê uma informação. Não, porque Cristo é bom, para sempre sua misericórdia. Mas isso eu já sei. Forma-me, diga-me algo. Ou às vezes dizem, não, porque é um falso profeta por aí. Pois diga-me quem ele é para eu me cuidar dele. E todas essas pessoas que dizem, que tenha cuidado, que olha que Cristo vem, porque olha as heresias. Mas o que? Heresia? Formar a Cristo em ti é uma heresia? Formar a Cristo em ti é uma heresia? Eu sou um falso profeta porque busco formar a Cristo em ti com a informação da graça? São meninos, por que então se me veem a mim como falso? Porque estão deformados. São mongoloides cristãos porque estão deformados. E olha, aquele que me chama falso tem que estar enfermo. Se eu sou uma das pessoas que mais cuido da igreja, ao contrário, eu tenho um cuidado, como a babá, como a mamãe, como o papai, velar pela igreja para que não se ensine diferente doutrina, senão que a graça de Deus te leve passo a passo até que Cristo seja formado em tua vida. É que essa palavra te realiza, essa palavra, imagine, se é Cristo formado em ti, que pode contra Cristo nos dias da carne? Ele dizia, até os ventos obedeciam. Bom, a Cristo os ventos obedeciam. Diziam, quem é este que até os ventos obedecem? Quem é este que faz os coxos caminharem? Pois isso é o que nós fazemos. Olha, você sabe o lindo que é formar-te a Cristo? Olha, porque se Cristo não se forma em ti, você vai arrumar uma encrenca, sempre em debilidade. Irmão, ora por mim, olha que eu já há 20 anos na igreja. E mais 20 anos que aconteceu, que me deformaram. Não estou formado. Gente pedindo oração. Já viu esses programas de rádio? Olha, irmão, ore pelo meu tio, ore por aquele, ore por... Você tem visto essas pregações aí? Quando uma igreja tem uma doutrina que lhe forma a Cristo nos crentes, essa é uma igreja poderosa, é uma igreja saudável, é uma igreja que, olha, todos estão com um sorriso, uma igreja que sabe que o diabo foi destruído, que não tem que estar falando tanto em diabo, 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 diabo. Você já viu essa gente falando do diabo? É uma igreja
que entende o pacto, você não vê que é como falar com Cristo. Como é que você fala comigo? Como fala com Cristo. Você ouve a mim, você diz, olha, como fala, gosto do que ele fala. E mais, você às vezes diz, eu sabia que isso era assim. É que olha, o evangelho da circuncisão, o que pregavam os apóstolos, esse é o pior inimigo de Cristo. A circuncisão, o judaísmo. Olha que pena me dá com os judeus. Sinto dor, porque você sabe, bom, veja como Paulo disse, olha, eu lhes dou testemunho, vamos a Romanos 10, para que você, veja como Paulo fala deles, Romanos 10, lá em Boston, um dos pastores me disse, apóstolo, eu sempre estou com o combo, e eu disse, com o combo, o que é isso? Bom, são, próspero e abençoado, um combo, verdade? Às vezes você vai num lugar para comprar batata frita, incluído é no combo, o meu é o combo. Tá bom, isso é verdade. Estamos com o combo aí. Até os anjos te entendem. Anjos, declara o combo. Olha, veja o que diz o verso 1. Tem que ter cuidado, porque tem gente que me escuta. São zelosos por Deus, iguaizinhos que eles. Olha, verso 1, irmãos, certamente o anelo de meu coração e minha oração a Deus por Israel é para a salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não conforme a ciência. Porque ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é o quê? Para a justiça de todo aquele que crê. Você não vê que a lei te deforma? Olha, apóstolo, mas isso é um mistério que Deus dá um pacto e agora não serve. É assim, há coisas que são Deus. Olha, a eletricidade é uma bênção. Agora mesmo esse microfone funciona com eletricidade. As luzes, a internet, a eletricidade é uma bênção. Mas quando você pega a língua e bota uma língua no receptáculo, o que era bênção te mata. Olha, a água é uma bênção, você toma banho, se cuida, faz mil coisas. O que faz 2 ou 3 dias na água? Se você fica lá 2 ou 3 dias, você fica lá inflado, inchado e se explode, se arrebenta. Às vezes as coisas que são boas se convertem em más. Por isso que Paulo diz, a Paulo acusavam, esse ensina a servir a Deus contra a lei. Por que Paulo estava contra a lei? Porque isso é o que te deforma. E isso que produziu por 2000 anos cristãos deformados. Por isso quando escutam a nós eles dizem, olha, há essas doutrinas estranhas por aí, mas certamente se essa é a doutrina do coração de Papai Deus, que quer que você seja como Cristo foi na terra. Você não se conforma com isso? Eu me conformo em ser um Cristo andando aqui na terra. E isso que tem um corpo de debilidade, que se me revestirem de glória, hello! Mas veja, não há nem que te revestir, conformar-te a formar a Cristo, no teu interior você pensa como Ele. Essa é uma informação que você está recebendo e de momento quando te vem, te dá conta o que há em teu homem interior é um crente e nada o move. É que quando essa palavra te agarra, abençoado, te faz feliz. Você sabe o que é ser feliz? Olha, e depois te explica tudo. Pega o teu passado e diz, olha, aquilo e isso, lembra-se disso, verdade que faz assim? Veja, isso assim, isso te obrou para o bem, não permitiu isso por isso. Ele olha e começa a pegar a tua vida e a desnuda completamente e põe aí clarinha, clarinha, clarinha. E tu ficas novinho. Porque todas as perguntas são respondidas. Diga, a graça é boa. Eu quero crescer em graça. Tenha cuidado com Moisés. Tenha cuidado com Moisés, rapaz, que isso é... Você não vê, olha, o mistério da iniquidade. Deus acrescentou este pacto. Este não era o coração de Deus. Diz que a lei foi acrescentada por causa das transgressões.
E Paulo disse que é um pacto com defeitos. E você sabe o que Paulo diz? Que se você ler esse pacto, ele te mata. Tem uma especialidade em produzir morte. Por isso você vê famílias cristãs que o que parece são mortos. Você vê quando cai a lei em cima, a mulher não pode isso, não pode aquilo, não pode ir à praia. Tudo é proibição, 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 proibição. É que a lei era essa, não mate, não isso, não aquilo, não, proibir. Você lembra do tema proibido, proibir? Pois aí não, aí é aceitado proibir, é lei. E ouça isso, ouça isso. Todos os grupos cristãos, todos, até este dia, todos estão deformados com a lei de Moisés. Todos. E nós? O que aconteceu, apóstolo? Bom, por revelação, a mim me foi declarado este mistério. Se não é, eu estava deformado também? Eu levava anos que eu via demônio até na sombra. Cuidado que eu te repreendo. E jogava a culpa no diabo por qualquer situação. Olha, isso é o diabo que está me vigiando. E se me cair um filho pela escada, isso foi que você não jejuou ontem. Você não foi no culto domingo aí está o carro quebrado, a transmissão quebrada, tudo era uma maldição. Então você lembra a gente assim que passa um gato pela frente, cuidado, olha, cuidado com isso, e vive por números, por sinais, se mete um bijó aí na casa, olha, isso é má sorte. São supersticiosos, estão cheios de superstição e não vivem tranquilos. E pensam que pode se contaminar. Tenha cuidado, cuidado com essa pessoa que te contamina. Você é incontaminável. Cristo em você, não há que te contamine. Se Cristo é formado em ti, tu não tens que ter medo de nada, porque Cristo está formado. E a Cristo não há quem o contamine. A ti tampouco vão contaminar. Cristo em vós, Cristo em ti, Cristo em tua vida, em teu espírito. Declara-te aí abençoado. Olha! Colossenses capítulo 1, verso 26. Aperte os cintos aí. Vamos colocar para ler, judaizantes, os messiânicos, os judeus que estejam me ouvindo. Por favor, preste atenção nisto. Veja como diz. Diz, o mistério que havia estado oculto desde os séculos e eras, mas que agora foi manifestado aos seus santos. O mistério que esteve o quê? Oculto. Isso é o que Paulo pregava. Imagine, ele acrescentou a lei, mas o mistério já estava. Olha, você sabe o que é você? Sabe o que é você ter algo e acrescentar e alguém dizer, e depois eu uso? É como você ter uns sapatos novos e vais para um lugar, mas os velhinhos estão bem, eu vou usar depois. Isso virou uma mania, porque você não quer usar os novos. Já aconteceu isso, que você não quer estrear imediatamente o que você tem? Então parece que Deus diz, não, o mistério eu vou esconder e vou acrescentar a lei para que o pecado abunde, para que saibam que é mal. E depois, em seu tempo, eu mesmo desço na pessoa de Jesus Cristo, resolvo esse problema, cumpro a lei, tiro do meio e revelo o mistério. Então, formo a Cristo dentro deles. Com o mistério. Sabe o que é isso? E veja como diz o verso 27. Esse é um mistério oculto, veja como diz. Diz, a quem Deus quis, diga, Deus quis, dar a conhecer as riquezas, diga, as riquezas da glória deste mistério. Isso é um mistério com riquezas. Olha, veja, o que é que esse mistério? As riquezas deste mistério entre os judeus. Entre quem? E que tem que fazer o judeu para entrar nesse mistério? Vir aonde? Tem que vir aos gentios. Antes os gentios iam até os judeus. Agora virou o bolo. Agora diz, bom, judeus, eu dei a lei para vocês com o tempo. Vocês são um povo escolhido para trazer o ministério de morte. E vocês menosprezaram muito aos gentios. E agora eu vou virar o bolo. E agora vocês têm que ir onde os gentios estão para aprender. Tem que ir a José Luiz. José Luiz é o apóstolo dos judeus e dos gentios. Vão lá, aprendam a graça para que entrem ao mistério que estava oculto.
que é Cristo em vós, a esperança de glória. Esse Paulo é bem sábio, sendo ele judeu, sendo ele fariseu de fariseus, ele diz: aqui, olha, aqui tudo isso é lixo. Agora eu vou para os gentios, para que formem em Cristo em meu espírito. Vamos terminar com João 1,17. Diz: pois a lei foi dada por meio de Moisés. A lei foi dada por meio de quem? Quem Deus usou a Moisés como instrumento, verdade que sim? E a graça? Quem ele usou a graça? A graça é quem? Diz. A lei foi dada por meio de Moisés, mas, que classe de mais? A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Agora, por que diz a graça e a verdade? Porque a lei não era verdade? Hello? Ei! Um aio, a lei foi um aio, a lei foi um meio para levantar a maldade. Os que tratam de cumprir a lei hoje, o que fazem é cumprir a um pacto que aviva o pecado nas mentes. Ninguém pode cumprir a lei, ninguém. Se isso foi o ministério de morte, e então aqui João, até João está aí a favor de Paulo. Paulinho disse: a lei, olha, a lei, a morte, a letra, por Moisés foi dada, mas a graça é a verdade. Por Jesus Cristo vieram. Diga, é por graça. Então o que vai formar a Cristo em ti? A lei ou a graça? A graça. Por isso nos chamamos crescendo em graça. E às vezes nos chamam até graciosos. Nos caluniam de graciosos. Lá estão os graciosos, porque o que falam é de graça e nada mais. Olha que bom! Você pode falar de graça também para que Cristo se forme, porque Cristo não vai se formar com outro material. Cristo não vai dar forma a ti, a menos que te metas em graça. E você pode ir à igreja mais avivada, onde, olha, sopram e caem e sanam os enfermos, e você vê gente gritando, expulsando vômitos e botando demônios. Uma gritaria, aqui está Cristo. Olha, aí com Cristo não funciona com esse material para te formar. Cristo funciona com graça, porque a graça e a verdade. Você pode procure uma igreja, o que se prega aqui? Nossa, aqui é uma igreja muito boa. Não, o que se prega? Não, o pastor sempre, o tema é que a bunda aqui é a graça, por aqui é caminho. O que se prega aqui? Aqui, avivamento, fogo. Avivamento e fogo, o que mais se prega? Demonologia, sacar demônios, sai repreendendo aqui, olha, aqui é unção. Mas o que se prega? A unção. Somos cristocêntricos. Mas o que se prega? Bom, toda a Bíblia. De capa a capa. De capa a capa. Por isso é que perdeste a tampa da cabeça, porque é de capa a capa. Veja que de capa a capa as pessoas não sabem que o Velho Testamento tem 39 livros de lei. E tem 5 livros históricos que não são de graça. Há só 14 livros de graça. Os demais são da circuncisão, que operam para deformar-te. Te deformam? Olha, graças a Deus que tu estás formadinho. Graças a Deus que eu tenho cartas por todo mundo. Olha, os peguei. Por isso o Senhor, quando me chamou, me disse: olha, eu vou te dar um trabalho a você que é de detalhes. Os teus não são edifícios. Não te quero nisso. Eu tenho um trabalho a ti que é como se eu te desse uma quantidade de pedras, e você pega essas pedrinhas e uma a uma vai me preparando com calma, e graça sobre graça, e logo você entrega a mim e eu as coloco em diferentes nações. Esse trabalho que te dão é um trabalho de detalhes, trabalho delicado. Por isso eu te falo delicadamente, com calma, repito desta forma, te coloco de outra. É um trabalho didático, de ajuda, de ensinamento.
até que tu te tragas essa âncora e depois não sai mais. E te faço feliz, eu não te faço feliz a ti? Ninguém vai te fazer feliz. Essa mensagem é a mensagem que liberta, uma mensagem de poder, uma mensagem que te cura, que te prospera, uma mensagem que te faz amar ao próximo e aos teus irmãos, uma mensagem que ativa o amor de Deus que está em ti. Abençoados, ponha-te em pé e diga quem está ao teu lado: Cristo é formado em minha vida.